Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Para dizer algumas palavras também, o nosso querido convidado e amigo, delegado federal Luiz Carlos Cruz, diretor regional da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal. Com a palavra, doutor Cruz. Bem, em relação ao problema que a gente está vivendo em termos de segurança pública, é um problema do próprio Estado brasileiro, que é um Estado falido. Então, enquanto a gente não resolver os problemas conjunturais também, como problemas econômicos, né, nós vamos resolver o problema da educação, da saúde e da segurança pública. Mas o que acontece? Na questão econômica, já vimos que foram colocadas pessoas que têm expertise e estão todos dispostos a resolver o problema. Vamos ver se na hora da segurança pública também vai ser feito da mesma maneira. Pelas finalizações iniciais, parece que não, né? Eu queria colocar aqui uma notícia boa e uma notícia ruim. Todos os problemas que nós estamos discutindo aqui, debatendo, para eles existem tratamento e existem remédio. A notícia ruim é que esses tratamentos e os remédios são proibidos para usar no Brasil. Nós não podemos usar desse medicamento ou desse tratamento, porque aqui não pode. Então, a gente tem que tentar tratar através de curandeirismo e tentar ver se vai dar certo. Traz o pajé, traz a mãe de santo, e vamos ver, todo mundo entende de segurança pública, todo mundo vai falar um pouquinho, vai fazer uma reza e vai tudo dar certo. Mas não é assim que funciona. E aqui eu até lanço uma ideia de uma pedra fundamental da gente criar a Academia Brasileira de Segurança Pública, porque segurança pública, ciências policiais, isso é uma ciência. O direito é uma ciência, mas o direito era a questão de repressão já no final de responsabilização criminal. O direito por si só, como instrumento de responsabilização, através dos promotores e dos juízes, ele não vai resolver o problema da segurança pública, não vai resolver o problema da violência. Por quê? Porque eles trabalham no final. Nós temos um vazamento e o chão está inundado e o judiciário, o Ministério Público trabalham enxugando o chão e a fonte está lá, jogando o tempo todo e inundando a gente de violência, de crime e de mazelas sociais. Bem, o que devemos fazer então? O tripé da segurança pública é prevenção, neutralização e repressão com responsabilização criminal. Nós aqui no Brasil não trabalhamos corretamente a questão da neutralização, principalmente, e a questão da prevenção, ela fica uma prevenção muito falha. Por quê? Porque nós não temos objetivo. As pessoas não identificam o problema, não diagnosticam de onde é que vem o problema e quais são efetivamente os inimigos que nós vamos ter que combater. O inimigo é difuso e as pessoas se perdem no meio de uma confusão muito grande e com isso toda a energia que é utilizada na segurança pública se perde e nós temos resultados muito ruins. Foram colocados aqui que as investigações policiais têm um resultado muito baixo. É verdade. Mas as investigações criminais, principalmente as investigações policiais no Brasil, elas são obrigatórias. As pessoas são obrigadas a instaurar inquérito que sabem que não vai dar em nada. Mas pelo princípio da obrigatoriedade, é requisitado e o delegado é obrigado a instaurar um inquérito de uma nota de R$20 falsa que foi recebido num pagode na favela. Quem é o autor? Ninguém sabe, mas tem que instaurar um inquérito. Vai ter que fazer perícia, gastar dinheiro, fazer uma perícia que lá na frente já sabe que não vai dar em nada. Agora, essas várias notas falsas elas são espalhadas no Brasil e cada autoridade policial pega um inquérito e vai tentar resolver dessa maneira que não vai resolver nada. E vamos ter inúmeros inquéritos que não deram nada, não resolveram nada, porque não tem como resolver. Então, só uma questão. A questão da seletividade. Nós não temos que tocar inquérito, não temos que efetivamente dar um resultado de responsabilização. A primeira coisa que nós devemos fazer é enfrentar a criminalidade. Se nós temos um crime organizado, vamos enfrentar a quadrilha. A partir desse enfrentamento, nós vamos conseguir neutralizar essa quadrilha. A partir dessa neutralização, porque entendemos como ela trabalha, quem são as pessoas que efetivamente cometem o crime, nós podemos estudar elementos de prevenção e adotar essas práticas preventivas. Com as práticas preventivas e neutralização, aquele vazamento lá em cima, ele cessa. Então, aqueles crimes que já foram apurados vão ter mais tempo, mais trabalho e mais qualidade para a gente poder apurar efetivamente,
né, e responsabilizar aqueles que cometeram os delitos. Se não trabalhar com essa ótica, com essa vertente de combater a criminalidade, e não cada notícia crime virar um inquérito, se não tiver uma seletividade, e não tiver uma política de combate à criminalidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, esse é um ponto que é importante a gente colocar. Bem, a questão, como se falou aqui, da Força Nacional, realmente é um absurdo a Força Nacional, e a ótica que nós temos de segurança pública, ela é uma ótica ultrapassada no mundo. A questão de proteção de um cidadão, a questão de proteção do Estado, ela passa pela defesa inicialmente, através das Forças Armadas, e chega no último momento através da segurança pública, que é a segurança da vida e do patrimônio da sociedade. Mas entre esses dois leques, né, de segurança, nós temos uma coisa que é moderna, que no mundo já está sendo aplicado, que é a segurança interna. Nós não tratamos no Brasil de segurança interna. Dentro da segurança interna, nós conseguimos ter uma proteção de fronteira. Por que a gente protege nossas fronteiras? É que eu coloco as fronteiras em 4 dimensões. A fronteira terrestre, a fronteira marítima através dos portos, a fronteira aérea através dos aeroportos e o controle do espaço aéreo, e a fronteira cibernética, onde hoje nós somos um dos países que tem o maior índice de criminalidade na rede cibernética. Então, essas fronteiras são importantes. Isso visa o quê? A proteção do Estado brasileiro. E qual é essa proteção? É a proteção do nosso mercado consumidor, do nosso mercado de trabalho, da nossa indústria, da nossa propriedade intelectual, da nossa biodiversidade e do patrimônio cultural brasileiro. Tudo isso é invadido, tudo isso é destruído, tudo isso é levado para fora do Brasil. Tivemos problemas com a borracha. A borracha era uma matéria-prima que só existia no Brasil. Foi levado para a Malásia e hoje, né, o Brasil praticamente é incipiente nessa questão da borracha. O Brasil era o maior exportador mundial de cacau. Trouxeram a vassoura de bruxa, o Brasil perdeu o mercado consumidor internacional. Por quê? Porque deixamos que entrasse uma espécie e destruísse nosso agronegócio. Então, nós precisamos ter essa visão de Estado de proteção, proteção do mercado, proteção da biodiversidade, proteção da indústria, porque a nossa indústria é socateada através do contrabando de descaminho, entra os bens do Paraguai, são vendidos na esquina, você acaba com o comércio legal, você acaba com a indústria brasileira, isso é nocivo, isso faz parte da segurança interna que nós não trabalhamos. A questão da segurança interna permite que a gente trabalhe também com a organização criminosa internacional ou a transnacional, né? Eu tive a oportunidade de conhecer mais de 30 países do mundo, conviver com algumas polícias bastante modernas e adiantadas, e eles são impressionados com o trabalho que a gente faz no Brasil, porque o que se fala da ineficiência da polícia brasileira também não é verdade, é uma injustiça. Foi colocado aqui, em termos de homicídio, a quantidade de homicídio que nós temos no Brasil. E se você comparar, por exemplo, com o Canadá, no Canadá são 8 homicídios por ano. O cara investigar 8 homicídios por ano é muito mole, com todo o aparato, com toda a polícia científica, com todo o equipamento. Tem que elucidar. Para eles é uma festa. Pô, tem um homicídio, vamos lá, vai todo mundo tentar resolver o homicídio. Aqui é tanto, um atrás do outro, o cara tem que escolher qual que ele vai resolver. Não tem gente, não tem perícia, não tem equipamento, não tem material, não tem combustível. Então, a gente precisa trazer para níveis civilizados para que a gente possa efetivamente ter um trabalho civilizado. Ninguém consegue fazer muita coisa com pouco recurso. Nós temos escassez de recursos e excesso de demanda. A demanda no Brasil, em termos de criminalidade, ela é gigantesca, ela é muito grande, né? E como é que se combate crime transnacional? Você não vai conseguir prender o russo, que é o chefe da máfia russa, não vai conseguir prender o chinês, que é o chefe da máfia chinesa, você não vai conseguir prender os grandes chefões do Paraguai, da Bolívia, do México. Você trabalha com o quê? Com redução de dano. Você tem que tornar o Brasil um ambiente hostil para o negócio deles. Isso se faz o quê? Através de inteligência, de monitoramento. Aí eu venho ao Brasil, a Polícia Federal trabalha com inteligência. Ela tenta, mas não consegue. Por quê? Porque no Brasil é proibido trabalhar com inteligência. O que é inteligência? É monitoramento. É saber quem é o seu inimigo, saber o que ele faz, como ele está recrutando, quais são as vias de comunicação que ele usa para trazer o material, para ele recrutar pessoas, para ele comprar armamento, para ele botar munição, para ele chamar a microcriminalidade para botar a serviço dele, para vender essa muamba na rua. É o crime transnacional chinês, o cara traz para cá a muamba chinesa e quem vende é o camelô brasileiro, né? Então a gente está aqui no avarejo e o crime, na verdade, é um crime muito maior que é um crime no atacado. Agora, por que no Brasil a gente não consegue utilizar a inteligência? Porque o sigilo, né, a quebra do sigilo telefônico é por 15 dias. E você tem que degravar tudo que falaram.
Porque não basta a gente gravar e entregar para o juiz, ele quer a gravação de toda a conversa. O cara falou com a amante, falou com o eletricista, falou com o Uber, falou com não sei o que, você tem que transcrever tudo isso, pegando aquela mão de obra escassa para fazer um trabalho que a gente sabe que não precisa. Mas você é obrigado a fazer isso. Então, o método inteligente você não pode usar, no Brasil é proibido. Por que você quer efetivamente renovar essa tua escuta que só pode valer por 15 dias? Porque o cara está enraizado no Brasil, eu estou sabendo que ele está trazendo contêiner, que vai chegar no navio e tal, mas o navio vai chegar daqui a um mês, ele está saindo da China, ainda vai passar em Hong Kong, ainda vai passar na África, ainda vai trazer armamento, ainda vai levar para a Venezuela o armamento. Eu preciso ter esse monitoramento o tempo todo. Ah, não pode, aqui no Brasil não pode, senão é 15 dias, não gostei dos seus argumentos, acabou. Interrompeu a interceptação telefônica, você não tem como mais monitorar, para você não perder o trabalho, você deflagra uma operação, quando deflagra a operação, todo mundo sabe, o cara estava monitorando isso, aquilo, o telefone e tal, papapá, porque é obrigado a abrir, dá transparência, porque o Brasil é da publicidade, o cara estava fazendo isso, eles não vão fazer mais daquela maneira, vão trocar os telefones, vão trocar as pessoas, vão mudar o método operante, vão passar a fazer por um outro porto, por enquanto, dar uma reduzida naquele que efetivamente está com um foco maior. Então, é difícil combater a criminalidade no Brasil, por quê? Porque todo mundo acha que entende de segurança pública. E como eu falei, isso é uma ciência. Segurança pública é uma ciência. Existem métodos desenvolvidos no mundo todo que funcionam muito bem. Essa instituição, que se chama SOCA, né, que na tradução para o português é a Agência de Combate ao Crime Organizado Sério, ou seja, aquele que efetivamente causa muito estrago. E toda a ótica dessa agência é inteligência e o tempo todo combater o quê? A questão financeira da quadrilha, descapitaliza a quadrilha, faz com que ele tenha perdimentos das cargas, faz com que exista prisões em flagrante, fruto do monitoramento que ele faz o tempo todo. E a cada momento, né, o serviço de inteligência interno, como é que é o caso do serviço britânico, o M5, ele tem que trabalha junto com o MI6, que é o internacional, os dois conversam. Lá eles podem conversar. Aqui no Brasil, numa operação Satiagarra, a Polícia Federal falou com a BIM, anulou toda a investigação, solta o Daniel Dantas, rasga as provas todas, porque a Polícia Federal falou com a BIM. Nós temos um sistema brasileiro de inteligência que é um sistema integrado. Todos os órgãos de inteligência podem e devem colaborar, mas o cara fala, o pessoal da BIM estava lá trabalhando, junto com a Polícia Federal. Qual o problema? Pode trabalhar a Receita Federal, pode trabalhar a Marinha, pode trabalhar a Aeronáutica. Junto com a Aeronáutica, a gente faz monitoramento do espaço aéreo para saber se está entrando alguma aeronave de forma clandestina no país. Isso é normal, isso não tem nada de errado. Mas o nosso Supremo anulou toda a investigação. Por quê? A Polícia Federal estava trabalhando com a BIM, o pessoal da BIM estava trabalhando no monitoramento. Um crime organizado grande, você com recursos escassos. Qual o problema de você utilizar um sistema brasileiro de inteligência para combater a criminalidade, que é uma criminalidade perniciosa para toda a sociedade? Para mim não tem problema nenhum, mas o Supremo entendeu que tem problema. Da mesma forma, nos grandes países, os procedimentos operacionais, eles são manualizados. A polícia, ela sabe exatamente o que vai fazer. E se ele cumpriu o protocolo tal e o procedimento operacional número tal, o juiz não pode fazer nada, ele apenas cumpriu o seu dever, o estrito cumprimento do dever legal. Aqui não. Por que você fez isso? Por que você não fez assim? Todo mundo é especialista, todo mundo sabe como é que o policial deve agir, menos o policial. Porque o policial nesse sistema, a polícia hoje ela é atrofiada e os outros órgãos são hipertrofiados. E a polícia se encolhe tanto que ela vira uma bola, cada um chuta para um lado, para uma direção, e ela mesma não sabe o que ela faz. Por quê? Porque a polícia brasileira, ela foi feita para as elites. A burguesia se apropriou do poder e transformou uma polícia que não podia prender o rico, era só para prender os pobres, né? Nós recebemos uma visita aqui do presidente da Transparência Internacional, que ele veio estudar esse fenômeno aqui da Polícia Federal, Operação Lava Jato. Como é que a polícia consegue prender, né, pessoas que frequentam o máximo estrutura de poder político nas 3 esferas de poder? Como é que aconteceu isso? Como é que deixaram a polícia aqui no Brasil conseguir prender senador, líder do governo, em pleno mandato? Como é que conseguiu fazer uma coisa dessa? Já teve ministro do Supremo que ficou ali na tabela.
Já teve outros senadores que foram caçados através de investigações da polícia. Essa polícia é perigosa. Essa polícia não está fazendo o que ela deveria fazer. Ela não é a polícia de governo que nós criamos. Ela está se transformando numa polícia republicana. Então nós temos o quê? Que regredir, vamos mudar a legislação, vamos botar mais controle na polícia, o que ele fizer vai ser abuso de autoridade, e nós estamos vendo esse movimento todo no Congresso. Então o que eu falo? A metodologia existe, os remédios existem, o problema é que eles são proibidos de usar no Brasil. E se a sociedade não abrir os olhos, se a sociedade não for para a rua e exigir a mudança, os remédios econômicos vão ser adotados porque a burguesia não quer perder dinheiro. Mas a burguesia não quer ser presa. E eu falo assim, o cara de esquerda? Não, não sou de esquerda não, sou de direita. O problema é que a gente levou um golpe ao longo da história. Quando a burguesia se juntou com o povão para tirar o poder, né, dos nobres e do clero, quando passou, ele pegou e o povão ficou lá de fora, o nobre e o clero também dançou. Aqui no Brasil a monarquia foi embora, o clero está aí mais ou menos, né, o povão continua na miséria como sempre aconteceu, e ele agora, né, se apropriou dos poderes, criou mecanismos políticos de perpetuação no poder, e nós estamos assistindo tudo isso, infelizmente, inertes. Então, pessoal, existem vários países que já enfrentaram a criminalidade. Cidades americanas como Nova York e Los Angeles já tiveram taxas altíssimas de criminalidade e eles conseguiram chegar a níveis aceitáveis, né? E o problema nosso, efetivamente, é a sociedade que nós temos, que é uma sociedade que tem uma anomalia muito grande, anomia muito grande, porque ela tem que ter um sentido de autoridade, de alteridade. Nós temos que construir uma nação, nós temos que se preocupar com o outro, temos que ter educação. A educação é a base de tudo, e não é demagogia. Se tiver que fazer algum programa social, que se faça dentro da escola, porque não pode ter nenhum programa que concorra com a escola. Nada para a criança pode ser mais legal que a escola. E como eu falei, a questão do recrutamento, é aí que se pode inverter. Né? Assim como o Estado Islâmico tem uma política de recrutamento, o crime e o tráfico tem uma política de recrutamento dele, que é mais interessante, dá poder para o garoto na favela ele passa a ser tido como um bambambam. No dia que nós conseguimos trazer esse garoto para a escola, e ele vê ali dentro um viés, uma perspectiva de crescimento, dele se tornar um artista, um empresário, um advogado, ele vai gostar. A escola tem que ser gostosa, tem que ser interessante, tem que ser melhor do que a rua e melhor que o crime. E cabe a gente fazer isso, porque os políticos não vão fazer. Se a sociedade não completar o processo, né, de democratização que parou na mão da burguesia, se o povo não se apropriar do poder, que na Constituição já está lá colocado, que o soberano no Brasil é o povo, se a gente não tornar isso uma realidade, nós não vamos avançar um centímetro nessa luta, e sim vai ser uma luta perdida. Então nós temos como sociedade que entrar nessa guerra e vamos lutar para isso. Assim como a economia está sendo resolvida, vamos exigir que se tenha um plano e que esse plano seja executado, e que se tenha os recursos, que os policiais podem ser formados, que se tenha claramente o papel de cada um, não pode cada situação ser tratada de forma casuística. Me alonguei demais, mas agradeço a atenção de todos. Uma boa noite. Muito bem. Parabéns, delegado Cruz. Nós chegamos, vejam bem, a Polícia Brasileira, federal, estadual, sabe o que tem que fazer. Tem competência, qualificação para fazer, desde que ela tenha a delegação para fazer, que ela possa fazer. A gente vê que os caminhos, as respostas, as soluções estão aí. Agora, o assédio moral contra as polícias, a desqualificação moral das polícias é que levou a esse estado de coisas. Pela a cultura do crime, o elogio do crime, né? A glamorização do crime, o charme do crime, teve que ir em paralelo justamente para combater a ação policial. Eu acho que realmente a sua fala corrobora tudo isso, confirma tudo isso, que essa dignificação, vocês sabem o que precisa ser feito, o que deve ser feito. O que está faltando para que possamos fazer aquilo que deve ser feito? Quer dizer, a estrutura do Estado, nós vimos aqui por diversas falas, o Estado está demolido, destruído. É preciso recompor o Estado, de maneira republicana. Mas a monarquia, por exemplo, inglesa é mais republicana do que a própria República Brasileira. Então, essa noção de república, enfim, né? Eu acho que realmente essa fala sua
confirma tudo isso. A polícia sabe o que precisa ser feito. Ninguém precisa ensinar a polícia brasileira o que precisa ser feito. Todo mundo sabe. Todos eles sabem. Desde que eles sejam respeitados, dignificados, qualificados e apoiados pela sociedade. Então, a quem interessa a desestruturação do Estado brasileiro, interessa a setores da sociedade, que é uma minoria, né? E certos setores, então, que formam essa minoria, que acabam demolindo a capacidade reativa da sociedade, né, de apoiar as instituições de Estado, as instituições policiais. E estou aqui do lado, na última fala, do coronel Mário Sérgio Duarte, um filósofo, também intelectual. Vejam bem, hein, eu estou dizendo para vocês o seguinte: a polícia brasileira é formada por grandes intelectuais, por grandes pensadores da segurança pública. Isso não é muito comum, hein? Vocês que viajam, né? É a mesma coisa, por exemplo, no caso da polícia, no caso do futebol brasileiro, né? do futebol, os comentaristas, os pensadores da polícia, do futebol, né? Nós temos gente altamente qualificada para discutir o futebol brasileiro, do mesmo modo que nós temos também na polícia. Basta que ela seja apoiada. Então, se queremos ganhar essa guerra, realmente precisamos apoiar as instituições policiais. Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz.